Você já percebeu como são sempre os pequenos gestos que parecem passar despercebidos, mas que silenciosamente moldam a forma como você se sente e como o mundo responde a você? Um simples hábito diário, repetido sem esforço aparente, pode carregar em si uma energia que reorganiza sua frequência. No nível quântico, o que parece pequeno não é irrelevante, é a semente que começa a alterar toda a paisagem da sua realidade. Mas será que algo tão simples, como um hábito mínimo, realmente pode mudar sua vida de forma profunda? Sim, porque no campo quântico não é o tamanho da ação que importa, mas a vibração que ela sustenta. Cada vez que você repete uma prática alinhada, seja respirar conscientemente por alguns minutos, escrever uma gratidão, ou escolher pensamentos de clareza em vez de medo, você está ancorando uma assinatura energética que cresce em consistência. E se os pequenos hábitos forem apenas repetições mecânicas sem intenção, eles ainda têm poder? A resposta é sim, mas nesse caso o poder trabalha contra você. O que você pratica todos os dias, mesmo sem consciência, cria um campo vibracional que fortalece uma linha de realidade. Se o hábito é de autocobrança, pressa ou desatenção, é isso que se expande. Mas se o hábito é cultivado com presença e intenção, por menor que pareça, ele abre portas para que novas versões de você se expressem. É por isso que hábitos não são apenas comportamentos, são frequências disfarçadas de rotina. A cada repetição, você não está apenas fazendo, está se tornando. Um simples gesto hoje, quando nutrido com energia alinhada, é a semente invisível que, em silêncio, cresce até transformar todo o campo ao seu redor. À primeira vista, as grandes mudanças parecem nascer de grandes decisões. Mudar de cidade, iniciar um novo relacionamento, largar um emprego ou começar um projeto ousado. Mas quando olhamos mais de perto, percebemos que essas transformações só se tornam possíveis porque, muito antes do salto visível, uma série de micro-escolhas silenciosas começou a construir o terreno. É como se cada pequeno gesto fosse uma pedra colocada com cuidado, formando a base que sustenta o edifício da sua nova realidade. No nível quântico, isso se explica pelo efeito cascata. Cada ação, pensamento ou emoção não fica isolada no tempo. Ela cria um campo de informação que se soma às próximas, moldando um padrão. Pequenas escolhas cotidianas, quando repetidas, não apenas acumulam resultados, elas alteram a frequência na qual você vibra. E essa frequência é justamente o código que atrai circunstâncias, oportunidades e pessoas em sintonia. Pense em algo simples. Ao acordar, você decide se o primeiro ato do dia será abrir as redes sociais ou respirar por alguns instantes em silêncio. Uma escolha parece banal, mas no nível energético há um desdobramento profundo. Se você começa o dia em dispersão, seu campo se ajusta à agitação. Mas se começa em clareza, todo o fluxo das próximas horas se âncora em uma base mais estável. Não é sobre o ato em si, mas sobre a energia que ele ativa e a linha de realidade que ele fortalece. Esse efeito cascata não acontece apenas com ações conscientes. Ele também se manifesta através dos hábitos invisíveis, aqueles que você nem percebe que repete. A autocrítica automática, a pressa constante, o medo de não ser suficiente. Cada vez que esses padrões são reproduzidos, a energia correspondente é reforçada. Mas o contrário também é verdadeiro. Cada vez que você escolhe interromper o ciclo e inserir uma microação diferente, um respiro, uma pausa, um olhar de gratidão, você quebra a cadeia vibracional antiga e dá início a uma nova sequência. O segredo está em compreender que você não precisa de grandes feitos para transformar sua vida. Precisa de consistência em pequenas escolhas alinhadas. É como uma gota d'água que, caindo sempre no mesmo lugar, tem força para moldar a pedra mais dura. No campo quântico, cada gota é um pulso energético que reconfigura as possibilidades, até que, de repente, o invisível se torna visível. Essas microescolhas são ainda mais poderosas porque não dependem de circunstâncias externas. Você não precisa esperar ter tempo, dinheiro ou oportunidades especiais para começar. Pode escolher agora mesmo mudar o modo como respira, como pensa, como se relaciona com o momento presente. São gestos pequenos,
mas ao se repetirem, criam o que chamamos de coerência vibracional, uma estabilidade interna que se reflete em sincronicidades externas. O efeito cascata também mostra algo essencial: a realidade não se transforma de fora para dentro, mas de dentro para fora. Você pode até acreditar que precisa de uma mudança radical para se sentir diferente, mas na verdade é o oposto. É ao começar a se sentir diferente, mesmo em gestos pequenos, que a mudança radical se torna inevitável. Um futuro de abundância, clareza e alinhamento não se constrói com um único ato de coragem, mas com centenas de micro-escolhas que, juntas, formam uma linha do tempo coerente. E é nesse ponto que muitos desistem, por subestimarem o poder do pequeno. Como não veem resultados imediatos, acreditam que nada está acontecendo. Mas o campo quântico não responde à velocidade da pressa, responde à consistência da vibração. Cada repetição é como um sinal enviado ao universo, dizendo: esta é a realidade que escolho sustentar. E quanto mais sinais você envia, mais inevitável se torna a manifestação dessa realidade. Assim, os grandes milagres que você busca não estão distantes. Eles já estão sendo formados, gota a gota, escolha a escolha, hábito a hábito. O que você faz agora, ainda que pareça irrelevante, é o que decide se o amanhã será apenas uma repetição do ontem ou a abertura de algo completamente novo. Muita gente associa a ideia de consistência à disciplina rígida, como se fosse necessário seguir regras inquebráveis e lutar contra si mesmo diariamente para alcançar algo maior. Mas a verdadeira consistência que transforma não nasce da força bruta nem da imposição mental. Ela surge naturalmente quando você passa a vibrar no estado que deseja experimentar. É nesse ponto que a disciplina deixa de ser esforço e se torna fluxo. Quando pensamos em disciplina, geralmente imaginamos controle, horários, metas, cobranças. Isso até funciona por um tempo, mas invariavelmente gera desgaste. O ser humano não foi feito para viver aprisionado em um sistema de autocobrança constante. O que realmente sustenta a constância é um alinhamento energético. Quando você se conecta com a versão de si que já vive no estado desejado, suas ações deixam de ser obrigações e se tornam expressões naturais dessa vibração. Imagine alguém que deseja viver com mais saúde. Se a pessoa força a disciplina, cada treino, cada escolha alimentar se torna um campo de batalha interno. Mas se essa mesma pessoa passa a se identificar com um estado vibracional saudável, suas ações mudam quase sem esforço. Ela não está mais tentando se forçar a ser saudável, mas simplesmente expressando o que já sente que é. É como dançar no ritmo de uma música que já está tocando, em vez de marchar em silêncio sob um comando militar. No nível quântico, consistência não significa repetição mecânica, mas sim manutenção de uma frequência. Você pode até variar as ações externas, mas se a vibração interna se mantém, o campo continua a se fortalecer. E é exatamente essa vibração estável que atrai oportunidades e manifesta novas realidades. A consistência verdadeira é como uma chama que não se apaga, mesmo quando o vento sopra. O segredo está em trocar a lógica do tenho que fazer pela do quero ser. Pergunte-se: qual é a vibração da vida que desejo viver? Como ela se expressa no presente? E então, em vez de forçar ações desconectadas, permita que cada escolha seja guiada por esse estado. A disciplina forçada pode até manter você no caminho por alguns dias, mas a consistência vibracional sustenta você por toda a vida. Outro ponto importante é compreender que consistência não significa perfeição. Você não precisa acertar sempre, não precisa nunca falhar. O que importa é a direção na qual sua energia está apontando. Um erro ou deslize não quebra sua jornada se você retoma rapidamente o estado vibracional que escolheu sustentar. O campo quântico não julga seus tropeços, apenas responde à vibração predominante que você alimenta. Essa visão transforma completamente a relação que temos com hábitos. Em vez de viver na pressão de não posso errar, você entra em um espaço de liberdade. Posso sempre retornar. Essa liberdade reduz o peso emocional e, paradoxalmente, aumenta sua consistência. Porque quando não há culpa nem cobrança,
a energia flui com mais naturalidade e você permanece conectado ao estado desejado. Consistência vibracional também revela algo profundo. Você não precisa esperar resultados externos para se sentir alinhado. Muitas pessoas só acreditam que estão mudando quando começam a ver provas físicas. Mas no campo quântico, a ordem é inversa. Primeiro você vibra, depois a realidade externa se ajusta. Aquele que espera evidências externas para acreditar está preso ao antigo. Já aquele que sustenta a vibração sem provas imediatas ativa um campo poderoso que inevitavelmente atrai as confirmações. Por isso, o segredo da consistência não está na rigidez, mas na leveza. Está em escolher, repetidamente, retornar ao estado vibracional que você deseja. Mesmo que o mundo externo ainda não reflita, você se mantém fiel à frequência interna. Essa fidelidade energética é o que realmente move montanhas e abre novas linhas de tempo. E talvez o mais transformador seja perceber que, quando você entra nesse fluxo, a própria ideia de esforço muda. O que antes parecia um sacrifício se torna prazer, porque cada escolha está em ressonância com quem você já sente que é. Não há mais luta, há congruência. É quando o futuro deixa de ser uma promessa distante e passa a ser vivido no agora, através de cada gesto que sustenta sua vibração escolhida. Por muito tempo, acreditamos que a realidade é apenas aquilo que conseguimos ver, tocar e medir. Mas quando começamos a observar a vida pela lente quântica, percebemos que o visível é apenas a última camada de um processo muito mais profundo. Tudo o que aparece no mundo físico já existia, antes, em um campo invisível de possibilidades. É nesse campo que nossas escolhas diárias, especialmente os hábitos, começam a moldar linhas de tempo que, mais cedo ou mais tarde, se tornam tangíveis. Pense nos hábitos como sementes lançadas em um solo invisível. Você não vê imediatamente o que acontece, mas, dia após dia, aquela energia silenciosa se organiza em padrões que um dia se tornam realidade. Uma simples escolha, repetida constantemente, abre um caminho específico no campo quântico. É como escolher uma trilha em meio a uma floresta. Cada passo reforça a rota até que, com o tempo, ela se torna o caminho mais natural a seguir. No início, esses efeitos são imperceptíveis. Por isso, muitos desistem ou acreditam que nada está mudando. Mas o invisível está sempre se reorganizando. Quando você repete uma ação, por menor que seja, envia sinais ao campo. É essa realidade que estou fortalecendo. E o campo responde, ampliando e solidificando essa frequência. Mais cedo ou mais tarde, aquilo que parecia apenas um hábito sutil se materializa em novas circunstâncias, encontros e oportunidades. É aqui que compreendemos a diferença entre destino e escolha. O destino, como muitos acreditam, não é algo fixo, mas a consequência das linhas de tempo que você alimenta através dos seus hábitos. Se você mantém hábitos que vibram na escassez, reforça uma linha de tempo de limitações. Mas se cultiva hábitos que expressam abundância, inevitavelmente se move para uma realidade mais ampla e próspera. O que chamamos de destino nada mais é do que a colheita dos gestos invisíveis que repetimos no cotidiano. Outro aspecto fascinante é como pequenos hábitos podem mudar completamente a direção de uma vida. Às vezes, não é uma grande decisão que abre a linha de tempo mais expansiva, mas um detalhe que parecia insignificante. A escolha de agradecer antes de dormir. O hábito de respirar profundamente em momentos de tensão. O simples ato de dedicar 5 minutos para visualizar a vida que deseja. Essas práticas parecem pequenas demais para mudar algo concreto, mas no nível quântico, são chaves que giram portas imensas. O invisível também nos ensina sobre paciência e confiança. No mundo físico, estamos acostumados a esperar resultados imediatos, mas no campo quântico, o tempo funciona de outra forma. O que você faz hoje pode levar dias, meses ou até anos para se manifestar de forma tangível, dependendo da intensidade e da consistência com que você sustenta a vibração. O erro comum é abandonar o processo por não ver frutos rápidos, sem perceber que, por trás do véu, a nova realidade já estava sendo tecida.
E talvez o mais poderoso seja entender que cada hábito é uma declaração de identidade. Quando você escolhe repetir algo, está dizendo ao universo: é isso que sou. E o campo responde com coerência, organizando circunstâncias que confirmam essa identidade. Por isso, transformar hábitos não é apenas mudar ações, é redefinir quem você acredita ser. A nova linha de tempo surge não porque você forçou a realidade mudar, mas porque se tornou alguém em sintonia com a nova realidade. O invisível não é vazio, é um espaço fértil em constante movimento. Cada gesto seu lança ondas nesse campo, e essas ondas inevitavelmente retornam em forma de experiências concretas. Quando você compreende isso, os hábitos deixam de ser um fardo e passam a ser ferramentas de criação consciente. Não se trata apenas de manter uma rotina, mas de sustentar, todos os dias, a energia de quem você deseja ser. Assim, o que parecia distante começa a se aproximar. O que parecia impossível encontra meios de acontecer. O invisível se torna tangível, não porque a vida decidiu mudar ao acaso, mas porque você a conduziu com suas escolhas sutis. O poder está no simples, no repetido, no invisível que insiste em se alinhar até que, inevitavelmente, se torne realidade diante dos seus olhos. Durante muito tempo, fomos ensinados a acreditar que a grandeza está reservada para momentos extraordinários. Conquistas visíveis, sucessos grandiosos, eventos marcantes que mudam o rumo da vida. Mas a verdade é que o maior segredo está justamente no oposto. A grandeza não se revela nos palcos iluminados, mas nos pequenos gestos cotidianos que, somados, constroem uma realidade inteira. Quando você compreende a natureza quântica da vida, percebe que não existe ação pequena demais para ser ignorada. Cada escolha é um código vibracional enviado ao campo. O jeito como você se levanta pela manhã, a forma como olha para alguém, o cuidado em respirar antes de responder a uma situação desafiadora, tudo isso são sementes que moldam linhas de tempo. E são essas sementes, cultivadas repetidamente, que dão origem às transformações que um dia chamamos de milagres. A grandeza, portanto, não é algo distante a ser alcançado, mas uma energia que pode ser vivida agora, no presente, através de escolhas simples. Se você deseja viver em abundância, o gesto de agradecer pelo que já tem é uma expressão de grandeza. Se deseja paz, o hábito de silenciar por alguns minutos e aquietar a mente é uma expressão de grandeza. Se busca prosperidade, o cuidado com a forma como administra até pequenas quantias de dinheiro é uma expressão de grandeza. O extraordinário se revela no ordinário, quando olhado com consciência. Muitas vezes, buscamos respostas fora, em técnicas complexas ou em grandes mudanças externas. Mas o segredo sempre esteve dentro. É no modo como você se relaciona com o momento presente que sua vida se define. Cada gesto é um ponto de escolha entre reforçar a velha frequência ou sustentar a nova. E quanto mais vezes você escolhe a vibração alinhada, mais inevitável se torna viver a realidade que deseja. O que realmente sustenta essa prática é a consciência de que você já é parte da grandeza que busca. Não é necessário esperar por um futuro ideal para sentir isso. Quando você se conecta com a energia da presença, percebe que a vida já está acontecendo e que a grandeza se manifesta em cada segundo que você escolhe viver de forma desperta. Essa mudança de perspectiva tira o peso do ainda não e traz o poder do já é. Outra revelação importante é que viver a grandeza não significa nunca falhar ou nunca sentir fraqueza. Significa, sim, ter a coragem de retornar ao estado escolhido mesmo depois de cair. É compreender que cada retomada é mais um gesto cotidiano que fortalece a nova linha de tempo. A verdadeira grandeza não está na perfeição, mas na persistência de escolher, repetidamente, o que está em alinhamento com quem você deseja ser. Com o tempo, essa prática transforma a maneira como você vê a vida. O que antes parecia banal passa a ser sagrado. A rotina deixa de ser peso e se torna oportunidade. Até mesmo as tarefas mais simples, arrumar a cama, preparar um café, caminhar no fim da tarde, ganham um novo brilho quando feitas com presença. O campo quântico responde não ao tamanho da ação, mas à energia que você coloca nela.
E é essa energia que expande sua realidade. O segredo revelado é este: não espere grandes acontecimentos para viver sua grandeza. Viva agora, em cada gesto, em cada palavra, em cada pensamento. Cada momento é uma chance de reafirmar a frequência do ser que você escolhe sustentar. E quanto mais vezes você pratica essa escolha consciente, mais natural se torna. O que parecia esforço vira fluxo. O que parecia distante se aproxima. O invisível se solidifica. Assim, a vida deixa de ser uma busca incessante por algo fora e passa a ser uma celebração do que já está dentro. Você percebe que o extraordinário nunca esteve separado do ordinário, apenas esperava ser reconhecido. E é nesse reconhecimento que sua realidade se transforma, porque quando você vive a grandeza nos gestos cotidianos, inevitavelmente, o mundo ao seu redor também se torna maior, mais luminoso, mais alinhado com quem você realmente é. E se esses pequenos gestos já estão abrindo novas portas na sua vida, eu quero te convidar a continuar essa jornada comigo. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe aqui nos comentários quais hábitos simples você sente que já estão transformando sua realidade. Vamos crescer juntos nessa consciência quântica.